FM Network. Salve, salve amigos do Hardcount Podcast. Estamos aqui mais uma vez, eu, Ademir Júnior Udema, ao lado do meu grande parceiro Fábio Naldino, o Bado, para comandar o episódio número 234 do nosso querido podcast. Então, essa semana que passou foi a terceira, né, que já se encerra, ou seja, a NFL já está voando para a gente que ama esse esporte. Então, a gente vai fazer o famigerado, né, recap, depois vamos falar aí também dos pitacos da semana 4, como sempre, fechando daí com resultados aí da Superliga de Futebol Americano Brasileiro. Mas antes de começarmos, gostaria de chamar meu parceiro Badolas para dar o seu alô para a galera, antes da gente iniciar esse episódio. Seja mais uma vez bem-vindo, Badolas. Valeu, Deminha, valeu pessoal que está ouvindo aí. Cara, rodada boa, hein? Algumas surpresas, alguns jogos bem interessantes aí, então acho que temos bastante coisa para falar. Eu vou tentar manter naquele mesmo formato que a gente fez semana passada, né? De tentar, nas duas primeiras semanas, aliás, né, Deminha? De tentar tocar um pouco mais rápido os jogos mais que não tiveram muita emoção, digamos assim, e falar mais dos que tiveram algum fato relevante aí para a gente também trinchar um pouquinho melhor a rodada que vem. Vamos lá! Exatamente. Mas antes de entrar na rodada, queria pedir para você que está chegando aqui no YouTube para, né, deixar o seu like, curtir a nosso canal, também seguir a gente lá no Instagram e para acompanhar no nosso Power Ranks, que semanalmente sai lá, acompanhar também os nossos pitacos, que a gente passa limpo, que a gente acertou e errou durante a rodada. E também seguir no Spotify para você que gosta de nos curtir aí apenas ouvindo, né? Seja no trânsito, seja na seu momento de academia, enfim, caminhada. Que isso aí ajuda bastante a gente aí que faz esse conteúdo com muito carinho para vocês. Então, não esquecem de dar essa moral para a gente, porque é de graça. Vamos lá então, Adolas, começando com o Thursday Night Football da semana passada, onde tivemos um duelo divisional, né? Um duelo entre Buffalo Bills recebendo a equipe do Miami Dolphins, um jogo onde esperava-se um atropelo do do Buffalo Bills. Acabou que aconteceu esse atropelo, entre aspas, com 10 pontos de diferença no placar, 31-21 para o Buffalo, mas o jogo até o quarto período foi bem equilibrado, né? Então, o Buffalo Bills assumia a dianteira, o Miami Dolphins conseguia colar no placar, foi indo assim, o primeiro tempo acabou empatado, né? 14-14, por que pareça. Simultaneamente, esse jogo aí, quem acompanha lá, o famoso Paulo Antunes, ele fez um react ao vivo, né, cara, e a galera se divertiu um monte, porque ele, torcedor do Miami Dolphins, coitado, né, não tem muito, como ela tá certo, a gente também não tem muito o que comemorar, né, Bado, a gente também tá numa fase meio ruim aí no começo da temporada, mas não tanto quanto o Miami Dolphins, cara, porque daí o que acontece? Chega no quarto período, momentos mais clutches, o que acontece, Bado? Tua Tagovailoa vai lá e espalha a farofa, né, e daí, assim, o Buffalo Bills consegue finalmente se desvencilhar no placar, garante essa vitória, abre 3-0, o Dolphins fica no momento 0-3. Sem surpresa, na verdade. Surpresa, na verdade, foi o jogo ter sido um pouco equivalente por 3 quartos, né, Bado? Pois é, cara, e cada vez mais está com cara de que o nosso querido Mike McDaniel aí não vai durar, né, Edmir? Tá, batata tá assando, acho que ele vai ser, o meu palpite é esse, primeiro técnico a ser demitido no ano aí, na minha opinião. Cara, mas assim, ficou nesse drive final com o Dolphins marchando para empatar ali, eu até tinha falado no grupo que eu tava ali, falando, ó, beleza, Dolphins, vai lá, marca esse TD, fica todo mundo felizinho e deixa 2 minutos no relógio pro Josh Allen. Tava desenhando isso, né? Mas nem isso deu, né, cara? Que daí chegou na hora, espalhou a farofa ali, o Tua entregou, enfim. Cara, o negócio tá
tá feio pro lado do Dolphins mesmo, fez um jogo até acima do esperado, mas também contra um adversário bem mais forte, que joga ali com uma motivação diferente até, mais como franco atirador, às vezes as coisas mais soltas ali funcionam um pouquinho melhor, mas o resultado final foi o mesmo. Então, assim, acho que a temporada do Dolphins está entregue realmente e eu acho que em breve a gente vai estar vendo eles comandados por um técnico interino aí, buscando alguma mudança por ano que vem. Eu acho que grande questão está no Tua aí, né, um cara que não passa confiança, né? Acho que não dá para questão de tempo até a gente ver o Tua concussionado de volta, minha opinião, né? Infelizmente é isso que acho que todo mundo que assiste o Dolphins jogando, a cada vez que o Tua sofre algum contato, espera que vai acontecer, né? E até porque é inevitável que vai acontecer novamente, né? Alguém vai botar a mão no fogo que Tua nunca mais vai ter concussão? Não tem como, né? Então, enfim, eu acho que tá tudo por um fio no Dolphins de mim e acho que esse jogo aí foi mais um capítulo dessa sequência aí que deve acontecer. Concordo plenamente. Começando as rodadas de domingo, já com um jogo rápido aqui para a gente comentar, que foi o atropelo, e para mim surpreendente, no Minnesota Vikings, 48-10 para Feio cima do demais, meu Cincinnati Deus. Bengals. Tivemos aí, se eu não me engano, acho que foram 2 pick-six, né, do Vikings na partida, enfim. Vamos lembrar, né, sabe que... Neminha? Vikings de Carson Wentz, não é o Vikings do Dante Culpepper, do Randall Cunningham, é o Carson Wentz, meteram 48 no show defensivo, aliás, por sinal, né? Cara, se o torcedor do Bengals tinha alguma esperança aí, né, Neminha, que pô, o Burrow vai sair, vamos tentar manter alguma coisa com o nosso backup, o time tem talento ao redor dele, vamos toma esse 48-10 aí para esse balde de água fria na cabeça, né? Deminha, temporada do Bengals, acho que também tá meio esquisitando, tipo Dolphins. Não, concordo plenamente, cara. Eu acho que não teve nenhum tipo de resistência, né, cara? Foi um jogo bem ruim, assim. Só no primeiro quarto foram 2 punts e a interceptação para TD. Primeiro tempo ali não conseguiu produzir fumbles, cara. Foi uma sucessão de erros, né, ofensivos, né, da equipe do Bengals. Enfim, sapatada. Minnesota Vikings agora abre 2-1 aí. O Bengals, por que pareça, ainda é líder da divisão, né? Mas não por muito tempo. Seguindo aqui, Bado, tivemos outro time da divisão aí do Bengals, o Pittsburgh Steelers, vindo até a Nova Inglaterra, até New England, aqui pertinho de mim, e batendo o New England por 21-14, um jogo também um pouco surpreendente no meu ponto de vista. Eu achei que o Patriots poderia vencer, né, após a exibição da semana passada, mas não foi o que aconteceu, e também, mais uma vez, pôde ver aí erros, né, da execução do Drake May. O jogo ficou até empatado em 14-14 ali, mais para o final da partida, né, onde o Patriots até tinha bola, mas daí cometeu um turnover e nessa o Dois fumbles Steelers, do né? Ramondre Stevenson em mim. Esse aí foi chave aí para essa derrota aí. E na época do tio Bill, a gente poderia garantir que ele não veria o campo por um bom tempo ainda. Né? Sempre lembro daquele Manolo lá, como é que era o nome daquele cara? Jonas Gray, eu acho, coisa assim, lembra? O cara correu para 3 TDs no jogo, lá, 200 jardas, 3 TDs. Ele falou, pô, nova sensação no backfield do Patriots aí. No jogo seguinte fez um fumble, o cara não entrou mais o resto da temporada, cara. A galera do Fantasy aí ficou puta da cara, investiu no maluco e, enfim, vamos ver se o Mike Vrabel vai seguir a escola do técnico dele da época de Patriots aí, porque isso aí foi chave para essa derrota no jogo tão próximo. O Trivial Henderson até teve 11 carregadas, o Ramondre Stevenson apenas 4, né? Enfim, não sei se ele é da mesma linha do Bill Belichick, foi treinado pelo Belichick, enfim, mas fato o Patriots tinha a bola com uma campanha para matar o jogo, acabou sofrendo o fumble ali. Não sei nem se foi do Drake May na última campanha ali, que acabou azedando a marmita, e daí o Steelers recuperou e conseguiu pontuar, aí e o Rodgers também, né, não tá jogando, não jogou mais como foi aquela primeira rodada, né, quando lançou 4 touchdowns contra o Jets, mas carregou o Steelers aí do Mike Tomlin com mais uma vitória. Então o Steelers 2-1 junto com o Bengals na liderança da AFC North e o Patriots 1-2 ali agora acho que na segunda posição da AFC East, que essa aí a gente já sabe que o Bills vai levar, né, cara, não sei que aconteça uma tragédia
e fique fora o Josh Allen da temporada, sei lá, porque o Buffalo Bills é muito superior aos demais concorrentes. Outro espanco, Bado, e aí eu te pergunto, temos um candidato forte ao MVP? E o nome dele, por incrível que Indiana pareça, é Jones? Daniel Jones? Indiana Ah, Jones, Neminha? no, O homem, o MVP? Não, não dá, né, cara? Não dá. Mas enfim, tá mágico os números do cara, né, Deminha? Tá numa sequência absurda aí. Vamos ver quanto tempo isso vai durar, mas porra, tá jogando fino na bola. E essa semana teve a ajuda do Jonathan Taylor, ele correu para 3 TDs também. Mas vitória esperada também, né, Deminha? Não lembro se nós dois apostamos no Colts semana passada para eu falar que vitória esperada, mas acho que sim. Porque, cara, o Titans ainda tá um pouco distante, né? Então não teve muita graça esse jogo, não. Acho que o Colts passando por cima, liderando essa divisão com folga, né, Deminha? Quem diria? tivemos até o primeiro erro do Ken Ward, né? Primeira interceptação dele na temporada. O time do Colts dominou, né? Do início ao fim da partida. Jonathan Taylor deitando e rolando. Aí um dos candidatos. Aí sim eu posso garantir, né? No momento, um dos candidatos fortes ao jogador ofensivo, pelo menos da temporada, né? Porque tá voando, já fez aí semana passada um jogaço contra o Broncos, agora contra o Titans, né? Enfim. E o Colts 3-0 e aparentemente não vai ser aquele time, aquele cavalo paraguaio, no meu ponto de vista. Eu acho que o Colts aí vai aparentemente brigar para vencer a divisão, até porque o maior concorrente que a gente achava, né? Que a gente vai falar agora, que é o Houston Texans, está 0-3, surpreendentemente 0-3, Bado, perdeu no clássico aí da AFC South para o Jacksonville Jaguars, 17-10, num jogo também que foi, né, bem esquisito, assim, questão de pontuação, assim, não, né, dava a impressão Horrível que, esse jogo, em muito certo ruim. momento da partida, o Texas, na minha visão, assim, chegou um ponto assim que eu falei, cara, o Texas vai ganhar esse jogo, né? Porque tava perdendo, mas aquele tá perdendo, mas o Jacksonville não quer ganhar, né? Fica naquela, tipo, cara, aquele jogo meio morno, aí empataram, mas daí aconteceu um fumble lá deixa eu até ver de quem foi, o do Nico Collins, né, cara, na linha de 21 ali se eu não me engano, não, na linha de 10 jardas, né, tava quase marcando touchdown, inclusive a equipe do Texans para virar a partida e acabou sofrendo esse fumble do Nico Collins, que não é daí comum a gente ver, né? Nicolas é um excelente jogador. E daí na campanha seguinte, o Lawrence finalmente conseguiu carregar aí uma campanha e o Etienne, né? Também essa temporada tá correndo um pouco melhor, conseguiu aí sacramentar a vitória com um touchdown de 10 jardas corridas. Então, vitória 17-10. E o CJ Stroud, cara, teve até um vídeo, o pessoal resgatou essa semana, de um jogo dele com o Bears, Caleb que Williams. ele vai cumprimentar o Caleb Williams, ele dá umas dicas, o Caleb Williams, na minha visão, meio que caga para ele, pro CJ Stroud, o CJ Stroud chama ele de volta, né, tipo, falando Com que... razão, né, Não, mas cara? assim... Meio não, ali o cara querer dar conselhinho, o cara com um ano de liga ali vai querer meter essa pro cara. Foda, né? Putz, Eu mas tô com eu não ele achei que nessa. foi... Eu sei que cara, a intenção não é achei boa, que mas foi... querendo ou não, a postura é meio babaca, assim, querendo ou não, do tipo, cara, olha aqui onde eu cheguei, onde você está, você vai chegar onde eu estou, entendeu? E agora estamos vendo o CJ Stroud E aí daí numa eu... condição desagradável de performance, né, Neminha? Tá feio, a culpa pode não ser dele aí, mas também tem culpa dele, eu acho, né? Enfim, tá conseguindo arranjar Tem. soluções aí dentro do jogo para guiar esse time. Pô, o Texans, que era o time que a gente via uma tendência de dominar essa divisão por alguns anos, aí, Neminha, já que os outros times aí bem inconsistentes, né? 0-3 essa temporada, Neminha. O negócio já tá desenhando que tá indo pro buraco, né? Até uma briga de wildcard já acaba esquisitando, mas enfim, vamos ver o que o CJ Stroud consegue, se consegue dar a volta por cima aí, porque aparentemente ele mesmo esqueceu os conselhos que deu pro Caleb. Próxima partida aqui, Bado. E aí, cara? O Penix não funcionou, né, cara? Não funcionou, 30 porra. zero. Bizarro. Pro Panthers, cara. Porra, desagradável, né? Esquisito esse ataque aí, né, cara, do Atlanta, né? Muito pouca jarda aérea, cara. O Michael Penix ganhando um certo. Vários comentaristas aí falando. Eu lembro do Sunday Night lá contra o Vikings, que o Chris Collinsworth falou muito quick release dele. Enfim, do quanto tomando boas decisões, mas, cara, o ataque não vai, né?
Foi aquele festival de field goals rodada passada e essa semana 0 pontos. E, pô, tomar 30 pontos do Panthers, meu amigo. 30-0 do Panthers é um red flag absurdo, né, Demir? Se isso aqui não for red flag, o que vai ser, cara? Enfim, acho que bem esquisito esse Falcons aí, cara. Acho que não vai fazer nem cócega no Buccaneers aí, né? Que a gente falava que quem sabe o Falcons pudesse ser um time que fizesse algum incômodo ali, mas não me parece ter essa força, não. E, cara, o Falcons que dispensou o cu, né? E Que acabou ele assinou com o literalmente. Giants, né? E ele acabou literalmente tomando no próprio, né? Porque o kicker que entrou errou os 2 primeiros de gol. Exatamente, teve isso ainda. Decisões que estão backfiring aí, né? No Falcons. Exato. Carolina 1-2, Falcons também. Enfim, Falcons até acho que é a lanterna da divisão, né? Por causa dos critérios aí já de jogos de divisão, enfim. Próximo jogo aqui, Bado, é o Los Angeles Rams e o Philadelphia Eagles. Entregada absurda, né? A gente viu o começo do jogo ali, um certo domínio do Rams ali, né? Conseguindo controlar as ações do jogo. Dava a impressão ali que, né, iria ganhar, porque abriu 26-7, né? A gente sabe que, por mais que o atual campeão aí tenham excelentes jogadores ofensivos, mas não estava produzindo, não estava andando, né? Seu combate também não estava bem. Até que conseguiram achar uma luz aí no fim do túnel, encostaram, viraram o jogo para 27-26, e daí, né, faltando aí quase um pouco de menos de 2 minutos, tiveram a chance de bater um field goal para revirar a partida, né? E aí, cara, uma bizarrice que não sei como deixaram o Jordan Davis atropelar, né? Considerado já, né? Como assim? Não, já foi o cronômetro zerado daí, né? O Jordan Davis até correu para TD ali só para constar, né? Teve 2 chutes bloqueando, 2 chutes bloqueados, né? Que por sinal é um absurdo, né? Eu acho que aí, 2 comentários, na minha opinião, desse jogo aí, minha. Primeiro, Rams, cara, psicologicamente deve ser algo muito pesado para o Rams agora ter 2 jogos aí decisivos decisivos não, né? Um decisivo, que é o do playoff do ano passado contra o Eagles, em que ele teve a bola para ganhar novamente, teve o drive no final e não conseguiu. Essa semana teve um field goal para abrir 2 posses no quarto, bloqueado. E aí teve um field goal para bater a vitória, bloqueado para TD. Uma entregada absurda e, assim, para o Rams isso aí deve pesar muito, cara. Se tiver um confronto entre eles nos playoffs novamente, acho que isso pesa muito a carga emocional aí pro lado do Rams para superar isso aí. Pelo lado do Eagles, cara, por sinal, tá dando aquela impressão daquele time que é muito forte já e que mesmo assim, quando se encontra diante de alguma adversidade, sempre arranja uma forma de ganhar, né? Isso acontecia muito com o Chiefs aí nos últimos anos, né, Neminha? Eu lembro aí até daquele jogo com o Broncos mesmo, que o Chiefs ganhou lá, jogou mal pra caceta. O Broncos teve o field goal da vitória e o field goal bloqueado também no último lance lá, em que aconteciam essas coisas quando o time está numa fase iluminada ali, mesmo quando merece perder, às vezes arranja um jeito de ganhar. E eu acho que é essa fase que o Eagles está passando nesse momento aí, cara. Tá tudo dando certo. E por mais que um jogo pouco inspirado aí, acabou levando. Só um destaque também para o renascimento do A.J. Brown, né, que estreou na temporada aí, finalmente. Parou de ler o livro, né, um pouquinho e resolveu jogar, de fato. Mas é bizarro, assim, na última jogada, já sofri com derrotas assim, né, de bloqueio que você acabou de mencionar, e quando é bloqueado 2 vezes no mesmo jogo, cara, alguma coisa no ST tá errado, porque é inadmissível um negócio desse aí que acontece, e concordo, né, aí é questão de momento né? Teve do Broncos semana passada. Aliás, do Broncos foi bloqueado de mim ou não? Aquele que não, foi, né? foi na trave, Foi na errou trave. mesmo. Fiquei na dúvida aqui. E Mas essa teve semana vários essa rodada. Isso. E, cara, eu acho que isso aí aconteceu depois que você falou aqui no nosso programa que o field goal de 60 jardas virou um novo 50, né? Desde então, meu amigo, o que tá rolando de erro, cara, você conseguiu zicar os kickers aí de forma geral, porque, meu Deus do céu. Próxima partida, New York Jets
E Bucks, aí o Bucks, cara, também passou um sufoco, né, cara? Para vencer aí o Jets com Tyrod Taylor, né, na posição de quarterback, já que Esquisitíssimo esse jogo, né? o Justin Fields estava com concussão. Jogo esquisito, né? Jogo, porra, O que era Bucks pro chegou a Bucks abrir dominar. 23-6, cara, no terceiro quarto. Tomou 21 pontos no quarto quarto aí. E até Ele virada, fez, né? ele foi mais ou menos o jogo parecido com aquele da semana passada que a gente comentou do Cardinals, né? Que abriu um Isso, monte de ponto no exatamente. Saints e quase complicou, né? Com a ressalva É, que nesse aqui o Bucks chegou a tomar a virada, né? Parece que o Baker gosta tanto desse momento clutch aí, né, para virar no final, que acho que ele falou, pô, tá muito chato esse jogo aí, cara. Vamos deixar os caras passar só para ter uma emoçãozinha. e daí vai lá e consegue mais a vitória para provar de vez, né? Que a gente falou semana passada do Baker, que de fato ele está se tornando um dos melhores quarterbacks aí nesses momentos clutches, né, decisivos e conseguindo vitórias. Então o Bucks abre 3-0, né? Com extrema tranquilidade na sua divisão. Jets 0-3, surpreendentemente, na minha opinião, porque eu acho que pelo que mostrou na Tá primeira jogando mais que rodada 0-3. ali, jogando mais do que o 0-3. Acho que uma vitória até não cairia muito O mal ali 0-3 pro que Jets. podia tranquilamente estar 2-1 aí, né? Exatamente. Tanto é que se o pessoal for conferir depois amanhã, acho que vou soltar amanhã no Power Rankings lá, vai ver que o Jets ele acaba não despencando tanto, né? No nosso Power Rankings ali atrás, comparado com outras equipes. Próxima partida, mais uma surra também, na minha visão, surpreendente, já que Jayden Daniels não jogou, né? Pelo Washington Commanders, com a lesão lá no joelho, enfrentando o Raiders, e o Raiders tomou 41-24, mas daí, né, entra o mais do mesmo do Raiders, da franquia Raiders, né, cara? O Geno Smith até que foi bem, né, com 3 touchdowns passados, né? O Trey Tucker lá agora vai ser um alvo gigantesco nessa semana no Fantasy para quem joga, né, Bato? Então todo mundo achou que ele pegar ele, porque aparentemente ele virou o receiver número 1 do Raiders. Semana passada eu até estava achando esquisito, não lembro contra quem que ele foi, contra o Chargers, né? O Raiders, que o Geno Smith só tentava jogar bola no Tucker, né? Eu falei, cara, mas o Jacob Meyers acabou, né? Não quer mais passar pro cara lá, porque era só no Tucker. Repetiu a dose agora, né, cara? E aparentemente ele vai ser o receiver 1, né? Desse ataque aí, mas também é um ataque meio disfuncional, né, cara? Enfim, é um time que a gente já previa que ia enfrentar dificuldades aí. Você deve estar muito feliz, até por causa que o treinador é o Pete Carroll, né? Mas assim, eu não esperava esse espanco, né? Ainda mais com o Mariota sendo o quarterback do Commanders. E o Commanders, importantíssimo essa vitória, para continuar na cola do Eagles aí na FC East, né? Sem o seu quarterback titular, né, Bala? Cara, esse jogo teve 8 horas, parece, né, Leminha? O negócio não acabava nunca, cara. O Commanders ganhando ali com um espanco desde o segundo quarto ali já, e, pô, dava graça muito mais, e, enfim, o jogo foi indo. O Dino teve esses números aí, tudo em garbage time, né, Demir? Esses TD deles aí foi tudo no final ali, né? Tô vendo aqui que foram dois no quarto quarto ali, no momento que o Washington já devia estar com os third stringer em campo ali. Então, esquisito esse Raiders aí, de mim. Acho que a tendência é, quem sabe, os números inflados do Dino sejam bons para fantasy aí, mas muito nessa situação de final de jogo aí. Estilo era o Blake Bortles, né, de mim? Antigamente no Jaguars. Né? A galera pegava no Não fale fantasy só mal por do causa disso. Bortles, cara. No O Bortles quarto levou para os quarto, o homem playoffs, porra. virava o Peyton Manning, né? O jogo 40-0. Daí o bicho começava a jogar. Mas, enfim, acho que é isso aí. Né? Muito para falar. O Commanders é um time, de fato, bem talentoso. Importante o Mariota conseguir. Vai se manter na liga aí mais tempo com esse tipo de atuação aí, né, Nemi? Conseguindo QB móvel, geralmente tem mais mercado aí, né? E ele é o caso dele, porque consegue, às vezes, sem tanto conhecimento do playbook, não é o caso dele que já está há tempo aí, né? Mas consegue, às vezes, superar a não tanta familiaridade com os receivers ali, com o atleticismo, né? Que é o caso dele. Então, Mariota aí se mostrando um bom backup, que acho que é o que ele é nesse momento da carreira, acho que não deve ter nenhuma outra oportunidade titular em nenhum outro time mesmo. Exatamente. Antes do próximo jogo, Bado, já que você citou Blake Bortles, vou te fazer uma pergunta agora. Quem é mais importante para a franquia do Jacksonville Jaguars? O Blake Bortles
ou o Trevor Lawrence? Putz, acho que o Blake Bortles, né, de mim? Quase levou o Jaguars para um playoff, né? Para um Super Bowl. Chegou Não, no AFC ele Championship chegou Game, na né? final. É É, isso mesmo, exatamente. Então não então, Blake critique o Bortles. Blake Bortles e o seu garbage time. Não, Vou virar beleza. um defensor do Blake Bortles aqui. Próxima Horroroso era o Blake partida, Bortles. Badu. Não, Aquele era time ruim, do era ruim. Jaguars chegou na defesa, né? Ele não fazia nada demais para levar aquele time. Exatamente. Agora a maior surpresa, talvez, da rodada, Bado. Cleveland Pô, essa Browns foi bizarra. venceu o Packers 13-10, também com bloqueio de field goal no final, né? Da equipe Não, é verdade. do Packers tentando vencer. E daí depois o Browns conseguiu ali uma campanha, chegar numa posição de bater o field goal da vitória. Um field goal aqui, deixo de 55 jardas. Eu não vou querer falar o nome do kicker, cara, porque eu não vou conseguir. Só não tem uma vogal o sobrenome do cara, meu amigo. Se você conseguir pronunciar o nome dele, Não, cara, deixa eu falar. por favor, cara. Meu amigo, o sobrenome não tem vogal, complica aqui. Mas enfim, 13-10 para a equipe do Browns, que, mais uma vez, Vado, é carregado pela sua defesa, né? A gente fala. Acho que também a gente repete ano após ano, né, cara? A defesa do Browns, cara, por incrível que pareça, ela consegue achar maneiras de manter o time no jogo, né? Assim, a gente eventualmente vê um espanco ou outro do Browns levando, né, cara? Mas é impressionante, cara, como essa equipe consegue defensivamente, né, segurar os adversários, às vezes até adversários importantes e fortes, como é o caso do Green Bay Packers, que começou muito bem a temporada, comandado aí pelo Myles Garrett, né, mais meio sec para ele nessa partida. E do lado do Packers, cara, pô, decepcionante, né, cara? Todo mundo esperando aí que o Packers passasse o rodo, mantivesse o 3-0, agora deixa embolar a divisão da NFC Norte, né? Já que o Vikings venceu, já que o Lions venceu também. Esquisito essa derrota, né, pro Packers, né, cara? Pô, todo mundo prontinho para entregar o Vince Lombardi pro Packers, né, Neminha? Daí me apronta a sair de perder pro Browns, bom, fora de casa, é verdade, mas enfim, esquisito. Você viu que teve até um papo de aposta nesse jogo aí, que estão sendo investigados, não sei se era meme ou se é real, mas enfim. Esquisitaço, né? O ataque do Packers produzir tão pouco aí, mas de fato, essa defesa do Browns aí consegue manter o time no jogo, mas enfim, mesmo assim, não esperava que o Packers fosse marcar só 10 pontos e acabou sendo decidido nos special teams dos dois lados, né? Então, chute bloqueado e depois um chute longo ali, convertido também pelo kicker do Browns aí. Nessa tendência de chutes bloqueados aí, que eu acho que deve ter um pouco de relação também, né, Neminha, com cada vez mais os times estarem tentando chutes mais longos, né? Mais 50 ali com mais familiaridade, que exige um chute um pouco mais rasante, né, para cobrir mais distância, e às vezes isso acaba aumentando a tendência de bloqueio aí, né? Então pode ser um pouco disso, que essa quantidade de chutes bloqueados que a gente está vendo aí, que os times agora estão arriscando mais chutes acima de 50 ali, do que antigamente. Mas é isso, E né, o menino? Não Brown, acho que isso vai mudar muito a tendência do Browns na temporada, porque com esse ataque também não dá para a gente esperar que vá encaixar uma sequência, não acho que isso vai acontecer. Mas é uma defesinha que pode incomodar e arrancar algumas vitórias inesperadas, como foi o caso dessa. Né? exatamente. E o Joe Flacco pode ser o Blake Bortles aí de 2025, com essa defesa carregando aí, porque tá apenas um jogo agora atrás dos líderes da divisão, querendo ou não. Tudo bem que é a terceira rodada ainda, mas, né, o Browns não podemos ainda descartar, né? Enfim, começando os jogos agora do segundo horário, das 5h05 do Brasil, 4h05 aqui dos Estados Unidos. Los Angeles Chargers recebendo o meu Denver Broncos, 23-20 Embaçado no esse meu Chargers, né? aniversário. No meu aniversário, eu já esperava, a gente colocou no Pitaco Chargers, né, vencendo essa partida. Mas, como eu falei na live ontem que eu participei com o pessoal do Broncos Brasil, eu preferiria que o Denver tivesse perdido de 30-10, um espanco, do que da maneira que foi. Porque teve chance de vencer, né? Começou muito mal, né, para variar. Modelo Sean Payton, né, de chamadas bizonhas e ridículas com esse ataque.
não fez nada no primeiro tempo, só a última campanha que conseguiu, né, trazer uma 4-2 ali, arriscar e surpreender, digamos assim, né, numa jogada em que o Gary Bowles acaba alinhando mais aberto para a direita, na formação Umbrellas, né, que fala, e surpreendeu a defesa do Chargers e conseguiu anotar o touchdown, deixar o jogo 10-7. Quando volta do intervalo, marca um touchdown, vira a partida com boas corridas pelo lado esquerdo, por fora da linha ofensiva, lado. Na campanha seguinte, recupera um fumble na linha de 30 jardas já do campo de ataque, no ST. E aí, o que ele faz, Bado? Ele bota a RJ Harper para jogar, cara. O Dobbins voando que tava. Daí, three out não, campanha que acaba com field goal, ao invés de anotar mais um touchdown, já que estava ali próximo, né, de marcar mais um. Aí depois o jogo vai se arrastando, o cara até que fica 20-13, e o Broncos tem uma situação de quarta descida, que a gente comentei ontem também com o pessoal lá, comentei com você também, né, no off, que era uma 4-1 na linha de 29 de defesa, faltando aproximadamente 6 minutos ali para acabar a partida. E daí a gente manda um punch, devolve a bola pro Chargers, e o Chargers vai lá, marcha, empata o jogo. Eu falei para você, e repito, na minha opinião, deveria ter arriscado, porque era uma 4-1, né? Não era uma quarta longa. Se não tivesse convertido, provavelmente a defesa, como é boa na área de red zone, ali, pudesse talvez segurar um touchdown, né? Ou se não segurasse, o Broncos teria mais tempo de relógio, aproximadamente 4 minutos, não 2 e pouquinho como teve. E poderia o relógio, nesse caso, alterar um pouco os rumos da partida. Então, acho que daí a gente panteou, levou o touchdown. Na sequência, a gente foi para uma terceira descida longa, terceira para 10, daí um passe também. É as chamadas do Sean Payton, cara, quando o Broncos se coloca em posição de terceira para 10. É só big play daí. Daí o Bo Nix está lançar um passe para o Sutton de 30, 40 jardas lá, incompleto, e daí a gente devolve a bola pro Chargers, que caminha, e aí sim eles vencem com o field goal. Então, assim, cara, eu preferia ter perdido, como eu falei, com um espanco, do que da maneira que foi, né? Porque até certo momento da partida eu tive esperança que a gente poderia ganhar, né? Mas não foi. E agora o Chargers, cara, muito bem, né? 3-0 na FC West, vencendo 3 adversários da divisão, ou seja, praticamente uma vitória, talvez a mais, garanta aí a divisão, né? Dependendo do rumo que se tomar nos próximos jogos. Líder isolado, que já os demais times ficaram todos 1-2, né, Bado? Exatamente. O Chargers varreu o primeiro turno da divisão, hein, Nemi? Você falou do Broncos aí bastante, né? Como dado a tua visão aí também por esse lado, mas falando pelo lado do Chargers, um time aí que também cascudo, bem embaçado também, né, Nemi? E bastante clutch aí nos momentos que pegaram até agora a temporada. O jogo do Raiders foi um jogo mais sob controle, mas tanto o jogo do Chiefs quanto do Broncos, eles precisaram ir lá ganhar realmente, né? E fizeram nas duas oportunidades com autoridade. Então, enfim, começo bem impressionante do Chargers aí, que a gente via como a terceira força dessa divisão, né, nas nossas previsões ali, né? E acaba que o negócio não está sendo bem assim. Tem muita água para rolar ainda. Acho que Chiefs e Broncos vão subir de produção até o final da temporada, mas quem sabe quando isso acontecer, seja tarde se o Chargers continuar nessa toada aí, que é o que está parecendo que vai acontecer, né, Nemi? Exatamente. Inclusive, próxima rodada interessantíssima, a gente vai falar mais tarde, que é Chargers e Colts. Aí vamos ver quem que vai perder, né? Se não me engano, acho que é Chargers e Colts. Vamos ver. Próxima partida aqui, Seattle Seahawks atropelou o Saints, que o Saints vai ser o saco de pancada de todo mundo, aparentemente, né? Esse aí não vai mostrar muita resistência, acho que... Essa estamos acertando, né, Nemi? Não tem como errar, acho, né, cara? Não é possível que a gente vá... Pô, cara, não sei, cara. O Tyler Shaw já deveria, talvez, na minha opinião, já ser o titular, para ver, não sei. Cara, Chuck, cara, é brincadeira, é mania do inglês britânico, irlandês, escocês, né, cara? É igual aqui no estado do Massachusetts, que tem várias cidades que você
o inglês americano é uma coisa, mas a pronúncia real acaba sendo outra. Então é Chuck, né? Para o nosso Tyler aí, sei que é o cara de Texas Tech lá. Então tá. Então ele deveria ser titular, no meu ponto de vista, né? O Spencer Rattler já provou que não é bom, né? Jogou ano passado, começou esse ano. Estatisticamente, o Spencer Rattler tá ok, né? Mas, cara, difícil esse time do Saints, muito fraco, né, cara? A gente esperava, se fosse ter alguma coisa, era o Kelly Moore ali, com algum sistema que colocasse o time em condições ali, mas teve um jogo que isso aconteceu, acho que na semana 1, né? Depois disso, só tristeza, né? Mas mesmo assim, cara, mesmo que venha colocar coisa, você precisa de um pouco mais de talento, principalmente na posição do quarterback, né, cara? Você tem agora ali pega o Camara. Buffalo, né? Esse é o jogo para quem joga aquele joguinho lá do Buffalo tem 2 Piquen. semanas de baia essa semana, essa é a primeira. É o Piquen, né? Para quem joga já pode postar no Buffalo, porque fazer isso não agora, é possível que vá. Olha o cara, meu. Dei a dica, ele vai fazer. Quem Eu não sei se eu coloquei essa aí. Mas, enfim. Daí o Seattle Seahawks, o Sam Darnold, né? Um jogo limpo ali, com dois touchdowns, conectando com o Jackson Smith-Niga, né? Nigba, que aparentemente é o cara, né? O receiver da franquia. Se não me engano, o Torrey Horton, acho que marcou um touchdown de retorno, né, Bato? Pô, já usei de o Buffalo. punch de 95. Aí, ó. Tem gente que tem, então. Quem sabe faz ao vivo e quem sabe escolher também, né? Porque eu não usei o Buffalo ainda, cara, porque tem momentos que você tem que arriscar, e daí o Buffalo é um dos times fortes que você pode acabar utilizando com adversários mais difíceis, né, Bado? Teu Broncos também já usei. Vamos ter que ir de Lions contra o Browns, né, Demir? Não vai ter jeito. Tomara que o Browns não apronte de novo. Olha, já tá vedando tuas vidas aí, cara. E um belo TD do Torrey Horton, calouro, né? Lá de Colorado State, num punch de 95 jardas aí, mas também o Saints mandou o treinador de ST do ano passado pro Broncos esse ano, e pelo visto contratou um pior ainda, né? Para tomar o touchdown de 95 jardas de punch, né? Mas enfim, 2-1 Seattle Seahawks, perseguindo aí o 49ers, né? Que tá 3-0, e 0-3 para o Saints na lanterna da NFC South. 49ers e Cardinals, aí o clássico da NFC West, e no último minuto, né, também no último segundo ali, o 49ers foi lá com o field goal, venceu a partida, cara, uma partida que contou com os drops lamentáveis do Marvin Harrison Jr., né, cara? Não sei se você chegou a reparar ou não. Não cheguei a ver o final desse jogo, pois estava no jogo do Clube Atlético Paranaense. Pois é, o cara deixou de ver um jogo ruim para assistir outro ruim, né? Mas tudo bem. Não, foi bom, por incrível que pareça. O Marvin Harrison, cara, ele teve 2 drops, cara, na mão dele, cara, sozinho, né? Não tinha ninguém encostando nele. Então foi. Ele até depois deu na coletiva falando que, né? Ficou meio de cara, porque claramente, né? Um nível que a gente espera do Marvin Harrison Jr. não pode acontecer esses drops, né, cara? E acabou que esses drops resultaram aí, querendo ou não, numa derrota para o Cardinals, né? Porque o Cardinals poderia, inclusive, ter anotado um touchdown ali num dos drops, né? E o Fren... Cá entre nós, minha esquisito o Marvin Harrison Jr. até aqui, hein? Longe de ser o cara que a gente esperava, hein? Com toda a pompa que ele saiu do college, era para tá sendo mais dominante já nesse momento aí da ano 2 entrando. Em nenhum momento parece que esse cara explodiu até agora, né? Teve no meu ver, nem flashes de se tornar um excelente receiver. Não acho que isso não possa acontecer, mas enfim, acho um pouco decepcionante, estou um pouco incomodado com isso. Tá meio esquisito mesmo, cara. É um cara também que, querendo ou não, tá tendo menos targets do que o Trey McBride, né? Então, não sei até que ponto a química dele também com o Kyler Murray não é muito. Cara, quarta escolha overall, pô, tinha que tá produzindo mais esse momento da temporada. No passado dele foi como? 885 jardas em 17 jogos, bem abaixo. E agora, enfim, 3 jogos já tá com 142, bem esquisitinho. Nada demais. Nem 50 jardas de média por jogo, cara. Para um cara que é quarta escolha overall, bem ruim. Concordo. E o 49ers, cara, conseguiu uma vitória com o Mac Jones, né?
já que Brock Purdy não Foda, jogou. né, cara? Kyle Shanahan é Só foda. que, então, ele é bizarro, né? O que ele faz, cara, não dá pra deixar ele tirar o chapéu. E o 49ers, Bado, mais uma vez, tem uma lesão. Agora, o Nick Bosa está fora da temporada. Bizarro, né, cara? Esse cara tão zicado demais. É inacreditável, cara. Na verdade, assim, cara, não é que... Não sei, pode ser um pouco de zica, mas, cara, o departamento médico, o departamento que cuida dos atletas, lá, de fisiologia, alguma coisa tem errada lá, cara. Pode ser. Pô, não é possível, cara. Todo ano, cara, tem 3, 4, 5 jogadores importantíssimos que se machucam e perdem ou vários jogos ou temporada, cara. É um negócio que não dá para entender, cara. Ou os caras abusam demais aí na pré-temporada, né? Carga de treino, alguma coisa assim, acaba exigindo um pouco mais do atleta e depois, quando começa para valer, que daí sim você precisa mais ainda de intensidade no jogo, os caras acabam se estourando, mas, cara, é muito esquisito isso, né, cara? E o 49ers agora tá 3-0, mas assim, aquele 3-0 que eu te pergunto, você, com esse 3-0 do 49ers, você acha que ele vai ganhar a divisão? Com essa quantidade de lesões que aparece, cara? Você tem a confiança de chegar para mim e falar, o 49ers vai ganhar a divisão, por mais que o Kyle Shanahan seja um gênio, nada, treinando, não tem como, né, cara? Continua botando mais fé no Rams nessa divisão do que no 49ers, né, cara? Mas querendo ou não, não deixa de ser impressionante ele conseguir, com tanto de peça ausente, ainda. Isso não aconteceu no ano passado, né? Vamos ser bem justo, né? Foi tão genial assim no ano passado, diante dessas mesmas condições. Mas esse ano aqui com o Mac Jones no comando, 2 jogos bem ok, aí conseguiu superar esses desafios e parece que o Brock Purdy também tá em vias de voltar aí já, né? Mas o preocupa a defesa, né? Sem uma peça importantíssima. Próxima partida, Bado, aí uma surpresa e vou falar, cara, que eu torço muito pro Dallas se ferrar, cara. Eu comecei a assistir a série no Netflix do Dallas Cowboys lá, American's Team. Não sei se você chegou a assistir já ou não. Não. E conta um pouco da história de como o Jerry Jones comprou o time e começou a, né, moldar o Dallas Cowboys. E, cara, ele, além de ser um velho, cara, egocêntrico, sei lá, ele só faz cagada, né, cara? É impressionante. E o Dallas merece pagar por tudo que ele faz, cara. Porque ele queria, no primeiro Jimmy título Johnson, do Jimmy Johnson, quando ganhou o título, no primeiro e segundo, né, porque foi um back-to-back, ele queria ter mais crédito do que o próprio treinador, né? Isso que o treinador saiu do... Choque de egos. Eu gosto, eu vi saiu... o América, como é que foi? O Football Life do Jimmy Johnson, é muito bom nesse aspecto também, recomendo que veja aí, porque fala muito desse entrave que ele teve. É um dos melhores Football Lives que eu já vi na NFL, né? Jimmy Johnson é um cara foda, cara. Um cara que diferenciado. Podia ter feito uma carreira de Bill Belichick ali, se não tivesse esses entraves com o Jerry Jones aí, tivesse ficado mais tempo no Dallas, na minha opinião. Tá? Ele tinha esse potencial. Não, o cara é muito foda, cara. Eu tô acompanhando essa série ali, né, cara? Passei um pouquinho na metade já. E, pô, o Jimmy Johnson sai do college, né? Ele foi campeão, acho que por Miami, né? Isso. No college. Ele assume o time do Cowboys após o Jerry Jones comprar o time e mandar embora o Tom Landry, que foi lendário pro Cowboys. Né? Sim, tipo, que já estava bem ultrapassado na época já, é verdade. Eu acho que a mudança ali até fez sentido, mas depois que o cara acertou o jackpot numa mudança de uma lenda por outra, né, Deminha? Daí joga tudo a perder por vaidade. Então, exato. Daí ele queria tomar o crédito, né, de ter montado esse Dallas, digamos assim. Inclusive, ele não assina com o Emmitt Smith, né? No começo da segunda temporada do segundo título, ele não quis pagar como é de costume, ele não queria pagar os jogadores, né? Ele paga o jogador que ele gosta, sei lá, que é a visão do Jerry Jones. Tanto é que o Dallas começa mal a campanha desse segundo título aí do Jimmy Johnson, cara. Quando ele assina com o Emmitt Smith, o Emmitt Smith volta e carrega o time nas costas, até que foi MVP do Super Bowl, né? Que venceu o Buffalo Bills pela segunda vez. Cara, então assim, o Jerry Jones é um cara, nossa, cara, que cara nojento, né? Desculpa os torcedores do Dallas, pra mim é um cara, asqueroso, assim, cara, sabe? Ele trata o Dallas como se fosse
hoje em dia o Dallas é mais importante para ele do que as empresas dele, né? Sem dúvida. E tem uma fala famosa dele dizendo assim, cara, eu posso fazer bilhões e bilhões nas minhas empresas, mas se eu tenho muito mais, como é que fala? Repercussão com o guard reserva que eu estou colocando no elenco do Cowboys com qualquer coisa que eu faça na minha empresa. Então, enfim, cara, o cara tem essa, de fato, ele tinha essa pira, até hoje ele tem, né, Neminha? A gente vê aí umas decisões meio estapafúrdias do Cowboys aí que vem claramente dele, né? Acho que o filho tá dando uma cercada ali para não deixar também a gagazice tomar conta, mas mesmo assim acho que ainda ele acho que não consegue eliminar completamente, porque ainda é um cara bem ativo, né, dentro da estrutura do Cowboys ali. E vai ser assim até o fim de mim, um cara que não vai largar aí até partir. Exato. E por isso, por essa mini história que contei aqui, ele vai lá e perde no Bears. E para mim é algo satisfatório de ver, né? Você perde para um Bears que é disfuncional, que a gente cansou de falar. 31-14, uma sova, né? Não foi um joguinho assim, tipo. Melhor jogo da carreira do Caleb Williams. Exato, faz o Caleb Williams talvez ressuscitar na NFL. E, cara, o deck é o deck, né? Quando tá nos momentos assim também, aparentemente não consegue brilhar, não consegue, né, extrair nada. O problema não é nem ele agora, né, Neminha? O problema é ficar sem o Sid Lamb, vai saber quanto tempo aí. Aí cara, foi tudo pro saco, né? Agora vai ter que sobrecarregar o George Pickens lá, que estava chorando e reclamando no começo da temporada, né? E é um cara que a gente, na minha visão, não é um cara mediano, né? Não é um cara elite na posição do receiver. Enfim. Deminha, se a gente não estava muito otimista com o Dallas na nossa análise de divisão, com o Micah Parsons e Sid Lamb, imagine sem. Não tem como, né? Não tem como esperar qualquer coisa que venha de bom aí pela frente. Tô mais esperançoso com o Giants, que a gente vai falar daqui a pouco, do que com o Cowboys. Então, 31-14, partida boa do Caleb Williams, 4 touchdowns, né? Enfim, dominou. Luther Burden aparentemente também estreou na temporada, 101 yards, um touchdown, calor aí de Missouri. Então, Bears 1-2 agora e o Cowboys 1-2 também. Então, o Chiefs enfrentou o Giants no Sunday Night Football em Nova York. E aí, Bado, cara, que satisfação, que alegria poder ver o que Russell Wilson faz em campo. Como foi aquela campanha final dele. Meu amigo, ele lançou 4 bolas, sendo 3 na arquibancada e uma no poste, né? Ou seja, ele lançou, e 2 fourth down maravilhosos, né? Um fourth down que foi na trave e outra também na outra vez que eles pegaram a bola no fim, né? Que foi para ninguém, né? Jogou para fora, acho. O homem é inimigo da completion no fourth down, né? Numa quarta descida, né, cara? Você pode lançar a bola em qualquer lugar do campo onde alguém possa tentar pegar a bola, né? Exato. Até interceptação é melhor do que jogar fora, porque às vezes a bola sai mais lá atrás do que jogar, né? Do que você jogar a bola fora. Bizarro. E aí, antes de falar do teu Chiefs, aí hoje tivemos a notícia, né, Bado? Que a gente já tinha falado 2 semanas atrás, né? Até quando duraria Russell Wilson na posição de titular? E o Brian Daboll, né, tomou um Simon Call e anunciou hoje que Jackson Dart vai ser o quarterback do Giants aí a partir da próxima rodada, ou seja, a minha previsão lá atrás na off-season que eu falei, ele não chega na semana 7 para enfrentar o Denver Broncos em Mile High, como não enfrentou ano passado jogando pelos Steelers, se concretiza com metade do percurso, né, cara? Porque, de fato, ele é horroroso, né, Bado? Não tem o que fazer, né, cara? Ele já pode pegar a mala dele e falar, me cortem, deixa eu aposentar por aqui, porque não serve para nada, né, Bado? Difícil o Russell Wilson, cara, saber o que vai ser da carreira dele agora, né, cara? Quantos anos está o Russell Wilson, né, minha? 34 já? 37? Não, 37. Não, pô. Não tem tudo isso, nem a pau. Tem, pô. Ele assinou com o Broncos, ele... Porra. Tenho quase certeza que ele tem 30 e... Vamos ver aqui. Russell Wilson, 36. 36. Vai fazer 37. Vai fazer 37 em novembro. Caramba, achava que ele tinha menos. Deminha, aí eu acho que não tem muito chororô, não. Acho que a carreira dele, eu acho que
Não acho que ele vai aceitar ser backup, porque é um cara extremamente vaidoso e até arrogante, né? Pelo que a gente ouve até de relatos de outros jogadores, como foi o papo ali do Chris Jones no final do jogo, né? Que sempre quis uma camisa dele e nunca conseguiu, né? Daí tem o papo que ele doa para caridade, mas enfim, o cara tranquilamente poderia ter tratado isso de outra forma, né, de mim. E é um cara que, Sim. aparentemente, dentro do círculo da NFL, ele é visto como um jogador que meio, cara, se acha superior e fica fora do círculo se fosse um jogador, um ser ali além daquele círculo, sabe? Como se ele fosse superior, assim, que intocável, sabe? Então, enfim, tá tendo um choque de realidade pesado aí. Certamente, financeiramente, não, né? Mas esportivamente ele deve se arrepender muito de ter saído do Seahawks, que ele fez força ali como se fosse, vou provar então para vocês que eu vou ganhar o dinheiro que vocês não estão querendo me pagar ainda e vou esfregar na cara. E só foi ladeira abaixo a carreira dele e foi exposto de uma maneira muito bizarra, né? Tanto no Broncos, no Steelers acho que nem tanto, mas também ficou naquela coisa meio água divina ali, né? Não sabe nada demais. E agora no Giants, terrível. Tá certo que o Giants também é um cemitério do QBs ultimamente, né? Não dá pra gente também acreditar que fosse aí que ele daria a volta por cima. Mas é uma situação ali que era só. Parecia que não tinha mais onde ir para baixo, né, de mim. E ele conseguiu. Enfim, acho que de fato a carreira dele agora já era. E falando do Chiefs, de minha, é um jogo ruim do Chiefs, né? Não dá para tapar o sol com a peneira aqui. Segundo tempo, um pouco melhor, mas primeiro tempo lamentável. Muitos erros, muitos drops. Mahomes parecia que estava bêbado no primeiro tempo ali, lançando a bola para trás 2 vezes ali no Pacheco. Por sinal, a segunda, a movimentação do Pacheco é inacreditável, né, Neminha? O cara tá simplesmente virado para o lado A oposto do lateral, né? campo, cara. Com as costas viradas para o seu QB, virando com a cabeça para trás, cara. Não dá para entender o que ele tá querendo ali. Como é que você recebe um swing pass daquele jeito ali? Inacreditável. E o Mahomes não pode lançar a bola para ele 2 vezes ali também, né? Daquela forma. Mas enfim, então, sim, tá claramente o negócio não tá encaixado. Haja visto que o principal receiver do Chiefs hoje é um cara que estava ali só para compor elenco, e o Tyquan Thornton ali, que agora está sendo o principal deep threat do Mahomes ali, que tem jogado bem, né? Kelsey naquela mesma coisa, muito marcha lenta em relação, teve até o episódio aí de briga com o Andy Reid, que eu acho que ele poderia se preservar um pouco mais também, um pouco mais de respeito pelo técnico ali, que primeiro é muito mais velho, segundo é uma lenda também, ele tem que respeitar. Né? Achei que a forma como eles têm uma relação bem próxima, mas acho que passou um pouquinho do ponto ali. Não gostei daquela cena ali. E me incomoda mais pelo Kelso do que pelo Andy Reid. O Andy Reid dá uma chamada nele meio pesada ali, mas o jogador tem que baixar a orelha e beleza. Né? Acho que, enfim, me incomodou um pouco aquela postura. Segundo tempo, melhor, ok, mas, cara, estamos falando aqui contra um Giants horroroso, né, que a obrigação seria ter um espanco, como a gente viu outros jogos essa semana acontecer ali, não foi o caso. O Chiefs não está pronto para enfrentar times fortes ainda. Vai pegar o Baltimore agora, por mais que seja em Kansas City, já não abriu como favorito, né, Neminha? Eu acho que isso é bem ok. E, cara, eu acho que a esperança do Chiefs é ver se a volta do Rashee Rice vai transformar esse ataque da água para o vinho. Acho que tem essa condição de melhorar bem, com quem sabe todas as peças de volta. É a esperança. Do contrário de mim, acho que é aquilo que eu te falei em paralelo também. Acho que é o momento do Andy Reid puxar uma reformulação pesada no Chiefs nessa virada de temporada, e caso as coisas vão mal durante o ano todo, como elas começaram mal. Não acho que isso vai acontecer de forma tão agressiva assim, como já falamos nos outros episódios aí. Mas eu acho que essa divisão parece que está cada vez mais escapando com essa acelerada do Chargers, e o Chiefs ainda parece estar um pouco longe do nível que precisa atingir para chegar forte em playoff. Cara, o Rashee Rice ele volta na semana 7, né? Exatamente. Aí é o seguinte, né, Bado? O Chiefs hoje tá 1-2. Aquela Pega segunda um metade que eu te Ravens, falei, que né, é Bi? Vai precisar sobreviver na primeira metade para ter uma arrancada na segunda. Não, E não, uma sim, primeira mas digo assim, metade difícil. então, até chegar o jogo do Rashee Rice, tem Baltimore e Detroit Lions em casa, os Sim. dois, só que são times muito fortes, né? Tem que lembrar Não acho disso. que ganhe nenhum E o dos Jackson dois. e o Jaguars fora, ou seja, capaz de Jaguars chegar tem com que ganhar. 2-4, né? É isso. Fora de Eu acho que casa. é bem possível. Que daí pega o Raiders ali, depois tem alguns times. Raiders depois tem 3 confrontos difíceis, né?
4 com o Colts agora, que parece um time também que tá azeitado aí, né? Mas, enfim, não vai ser fácil de mim. Vai ser um negócio duro aí até o final do ano, mas eu acho que a expectativa é ter uma arrancada a partir do Colts ali, possivelmente, né? Que daí seriam Mas o 7 dois. jogos ali que são mais difíceis. São alguns mais fáceis. Mas o 2-4 que eu me refiro aqui já complica bem ganhar a divisão, né? No meu ponto de vista. Ah, não, eu E acho também. aí Acho que com esse esquisita pra começo caramba, aí né? para a divisão já esquisitou. Eu acho que é o ano que o Chiefs É. deve perder a divisão esse ano aí. E assim, na minha visão, tá, Bado? O Mahomes eu elogiei semana passada, essa semana foi bem mal. Os 2 passos que você citou não deu para entender, né? Pode até passar pro Pacheco, mas passa para frente, né? Não para trás, né? Como foi. E só não perdeu, Bado, porque o Giants, cara, ele primeiro tempo ele não usou nem o kicker, né? Porque o Graham Gano se machucou no aquecimento, eu acho. E daí eles estavam indo para todas as quartas descidas. Ou seja, o Giants não tinha opção, né? Ele tinha que ir para a quarta descida, porque não podia bater o field goal, tentar pelo menos, né? Aí teve a interceptação do Russell Wilson, né? Enfim. E, cara, poderia ter complicado um jogo relativamente fácil, né? Então, assim, teve bastante sorte, apesar do placar mostrar 22-9 no final. Querendo ou não, teve sorte porque, né? Poderia ter sido muito pior aí esse jogo, e aí sim poderia ter desandado de vez a maionese do nosso querido Kansas City Chiefs, né, cara? Então, realmente é um alerta, preocupante aí, cara. Eu, particularmente, achava que o Broncos ia brigar com o Chiefs ali, né? E os dois estão bem mal no começo da temporada, então também é um alerta dos dois times, né? Porque o Chargers já abriu. Enfim, vamos ver o que vai ser. Daqui para frente, gostei também da atuação do Scaraby, né? Correu muito bem, né? Contra a defesa do Chiefs, e também agora com a entrada do Jackson Dart, que eu te falei anteriormente, por mais que o Giants seja 0-3, eu acho que ele, na minha visão, começa a ter um pouquinho mais de esperança do que o Cowboys ali, porque eu achei bem digno. Terminando a rodada, Bado, Ravens recebeu o Lions. E aí, meu Jogaço. amigo, o Lions tem um ataque que é fora de série, né, cara? O que a dupla de running backs faz ali, cara, é surreal, né, cara? Eu quase virei 2 jogos no Fantasy por causa do Jahmyr Gibbs ontem, cara. Se o último Eu touchdown virei um. do Montgomery fosse do Gibbs, eu virei um e poderia ter virado mais 2, ainda que tava tipo 40 pontos atrás, cara. Um troço absurdo. E o Gibbs, cara, eu fiquei até triste que foi o Montgomery que fez o touchdown. Se fosse o Gibbs, eu ia falar, meu amigo, mas é um ataque, cara, que deu a volta por cima, né? Perdeu aquele primeiro jogo pro Packers, na semana passada já foi bem, agora de novo, ganha do adversário difícil, supostamente uma defesa boa do Baltimore, ele conseguiu segurar também nos momentos clutch o Lamar Jackson, né? E o Derrick Henry, né? Derrick Henry, mais um jogo com fumble, né? Terceiro jogo seguido com fumble do Derrick Henry, também não adianta o cara correr 300 yards e também, quando precisa, sofrer fumble e dar a bola para o adversário, né, Bado? Então, vitória importantíssima para o Lions continuar na caçada aí, do Packers, e o Baltimore também liga alerta, né, cara? Apesar do Bengals ser uma desgraça agora, sem Burrow, né? E, enfim, a divisão ainda para eles tá de boa, mas 1-2 aí, se perder semana que vem aí que a gente tá falando do Chiefs, também começa a esquisitar a casa deles, né? Mas acho que a situação deles em relação ao Chiefs acho que é um pouco melhor, porque os 2 jogos que eles perderam foram para Buffalo e Lions, que são times que são favoritos a chegar ao Super Bowl. Não estou dizendo que vai acontecer esse Super Bowl aí, mas times que têm totais condições, né? Então, acho que é um pouco diferente aí, na minha opinião, apesar do Chiefs ter perdido também para Eagles e Chargers, né? Times também estão bem aí. Mas de fato um jogo importante esse confronto, e quem perder fica 1-3, e aí a divisão já começa a ficar um pouco mais difícil, né? Enfim, mas acho que o Ravens ainda tem uma divisão que ele consegue se recuperar até o final do ano com tranquilidade, até porque tem jogado bem, né, Neminha? Defensivamente chama atenção, né? Tomando uma. Mas também 2 ataques ali que são muito azeitadinhos, né? Esse ataque do Lions é maravilhoso, né, cara? Aquele drive ontem de 10 minutos lá, que os caras saíram da linha de 2, foi algo de cinema, né, Neminha? Um negócio ali que parece uma máquina funcionando e nada faz parar, né? Espetacular, realmente. O Lions é um time muito legal de ver jogar, cara. Tem muita peça interessante, o Jared Goff jogando muito bem, muito preciso, tomando boas decisões, e essa dupla de running backs aí, de fato, é espetacular. Exatamente. Fechamos então a análise da primeira rodada, passamos até um pouco mais
do tempo, porque tivemos muitos assuntos paralelos no meio, como questão do Russell Wilson, enfim, e companhia limitada. Vamos agora para os pitacos da rodada, Bato. Começando com Thursday Night Football, temos Seattle Seahawks visitando o Cardinals. Joguinho interessante aí, divisional, né, cara? Cara, eu tô meio de ranço com o Cardinals aí, time bem freio de mão puxado, e o Seahawks, querendo ou não, 2-1, tendo chances, inclusive, na vitória, na derrota que teve pro 49ers, né? Acho que o Seahawks está num momento melhor aí, eu acho que time mais pronto. Concordo, também acho que o Seahawks jogando em casa. Não, o jogo é fora de casa, né? Putz, e agora? Não, vou mudar, Bado. Vou acreditar que o Cardinals. Mas perdeu o Conner também, o Cardinals, né, cara? Não, Sim. vou voltar para o Seahawks aqui. Acho que o Seahawks vai acabar vencendo, então, fora de casa. Chegando para o jogo de domingo de manhã, né? Temos o primeiro International Game ali da. Primeiro não, né? Segundo, mas o primeiro em terras inglesas. O Minnesota Vikings, na teoria, aí visita os Steelers e cara, vai jogar sem Jerry McCarthy de volta. Os Steelers, esquisito esse jogo também para palpitar, né? Mas, cara, eu vou achar que o Vikings vai acabar vencendo, cara. Gostei do que ele fez na última partida aí, cara, com o Carson Wentz. E o Steelers, eu tô com o ranço de Steelers mesmo deles vencendo aí, cara. Eu acho que eu vou de Steelers aqui, de mim. Acho que essa questão do Vikings aí tem muito mais a ver com o momento do Bengals do que do Vikings ser uma grande máquina, apesar de defensivamente ser um time bem bom, né? Mas, enfim, não sou muito de acreditar que Carson Wentz vai levar esse time muito longe, não. Tem o DJ McCarthy, vamos ver. Tem que voltar logo aí. Vou de Steelers aqui, de mim. Maravilha. Agora o primeiro horário de domingo, da tarde. Commanders visitando o Falcons. Cara, Com a minha Commanders. depois do que o Falcons resolveu nos apresentar, né, cara, na semana passada, cara, pode ser que ganhe, mas eu não vou apostar minhas fichas no Falcons dessa vez. Saints e Bills aqui, acho que né, não precisa nem... Semana de bye pro Bills. Bills deve vencer. Browns e Lions, cara, eu vou de Lions porque eu tô comprado com o ataque, mas, cara, o Browns, ele gosta de jogos assim, endurecer, né? Então... mas o ataque do Lions é muito melhor que o do Packers. Com certeza, mas eu acho que assim, não vai ter aquele espanco que a gente tá esperando também. Acho que vai ser um jogo até, quem sabe, um pouco mais enroscado. Panthers visitando o Patriots. Cara, se o Patriots não ganhar essa semana, eu acho que o pessoal aqui vai demolir a estátua do Brady que construíram esse ano ali, cara, de raiva, porque não é possível perder pro Panthers, né? E o Brady que apanha, o de Patriots também. Chargers visitando Giants, cara. Novo momento do Giants, mas Chargers. Né, por mais bastante Chargers, jogo óbvio essa semana, né, de mim. Sei que pode ser que um outro escorregue aí, mas tem bastante aí. Já falamos de Bills, já falamos de Lions, já falamos de Chargers. Que mais? Por enquanto sim, né? São esses. Commanders, talvez, né? Eagles visitando Bucks. Aí temos um jogo interessante. Jogaço, hein? Eagles não tá tão bem assim. O Bucks com Baker aí tá ok. Vou deixar você falar antes aí, cara, depois eu penso. Cara, difícil isso aí, mas eu acho que eu vou de Bucks, cara. Jogando em casa, tô bem fã do Baker. E o Eagles, querendo ou não, já teve algumas oportunidades de perder esses 2 jogos, pelo menos, aí, que acabou no final prevalecendo. Mas aqui eu acho que ele vai enfrentar um cara que também gosta desses momentos, que é o Baker, né? Eu vou de Bucks aqui, minha primeira derrota do Eagles na temporada. Eu vou de Eagles, cara. Vou confiar aí que o Saquon Barkley possa jogar melhor aí e tal, e enfrentar essa defesa do Bucks com mais facilidade, confiando na invencibilidade do Eagles ainda. Titans e Texans, o clássico dos desesperados. Tristeza, hein? Difícil ser em Texas, em Houston. Cara, em Houston, né, cara? Se o CJ Stroud não ganhar do Titans agora, meu amigo, aí a casa vai cair lá para ele, né? Pô, em casa, né, cara? Vou de Texas também, mas sem nenhuma convicção. Acho que o Titans tem oportunidade aqui, viu? Pode, se quiser aprontar, tá no momento, né? Indianapolis Colts e Rams, Bado. Aí é jogo bom, hein? Eu vou de Rams, cara.
Jogo bom, mas eu vou de Rams aqui, acho que vai recuperar dessa derrota doída aí contra o Eagles. Tá na hora da carruagem, como é que é? Virar É, a uma abóbora, hora vai que virar a fala, né? abóbora. Eu continuo acreditando nisso. Acho que vão vencer a divisão ainda, mas esse jogo vai acabar azedando pro Daniel Jones. Jaguars visitando o 49ers, cara. Ixi, cara, aí também tá esquisito, hein, cara? É, mas acho que o Purdy voltando, eu vou de 49ers, minha. Eu não, a gente não tem ainda informação se volta ou não, mas eu vou contigo, eu vou de 49ers também. Bom, Ravens e Chiefs, para mim, Aí é Ravens, Ravens cara, acho também. que o Pra mim melhor, também. né? Os dois times estão com dois, complicado pra caramba, mas o Ravens mostrou mais, Nível bem né? melhor Eu até acho, aqui. Bem melhor. que a diferença Bado, do Ravens até agora, para mim, é que se ele for para um tiroteio com um time que consegue competir com ele, no final ele acaba perdendo, né? Que foi o Lions e o Bills, né? Caso contrário, se ele não encontrar o adversário para um tiroteio desse assim, ele acho que se sobressai. Essa é minha visão momentânea do Baltimore. Então, por isso que eu vou de Ravens. Chicago Bears visitando Raiders, cara. Interessante esse jogo também, hein? Eu vou de Bears aqui, cara. Bem interessante o jogo do Caleb semana passada e o Raiders, pelo contrário, né? Acho que o momento tá bem oposto dos dois times aí. Uma crescente e outro numa queda absurda. Vou Mas eu acho que contigo é jogo também. parelho também, não vai ser jogo espanco, não. Tendência é ser parelho aí, até pela questão dos quarterbacks. Sunday Night Football, Green Bay Packers visitando o Dallas Cowboys. Eu vou de Revenge Packers. Game do Parsons, minha. É Packers isso aí, né? Tá desenhada a historinha do jogo. E o glorioso Jerry Jones falou que não vai ter nenhum tipo de homenagem pro Parsons, né? Por que será que teria, né? Ele é um cara completamente imbecil, esse velho. Monday Night Football, rodada dupla, Bado. Mais uma rodada dupla. Dessa vez os jogos vão se coincidir Simultâneos? horário, Ah, é uma hora de sim. diferença. Então, o Sim, Jets e sim, são Dolphins, Jets equipes visita grandes. Dolphins às 8h15, né, horário do Brasil, e o Broncos recebe o Bengals às 9h15. E eu comentei Bem ontem na triste. live, né, cara, Jets e Dolphins é pior do que ver, acho que o FABR, né, cara, dependendo do jogo. Mas temos que dar um palpite, cara, e eu vou palpitar no Jets, cara, porque eu não tô nada Também, confiante com o Dolphins, cara. tô com essa também. Quem sabe seja a gota d'água do Mike McDaniel. E para fechar, Broncos recebendo a equipe do Aí não, né, Bengals. Neminho? Teu time não vai fazer isso com a gente aí, né, Neminho? Vamos apostar, né? Vamos apostar nisso aí, tem que ser safe, né? Pelo amor de Deus. Eu vou de Broncos aqui. Talvez eu vá usar o Broncos lá no nosso Survivor, cara, porque É não é uma boa possível opção. que a gente vai, né? Se a gente entregar aí Eu não a usei porque já toca, tinha usado já também. Senão iria, né? Era a minha segunda opção depois do Bills aí, que eu também já tinha usado. Daí acabei indo de Lions. Mas, eu como enfim. não usei, ainda tô E podendo, lembrando né? que você Tô viu aí o over-under desse jogo aí, quanto que tava, Neminho? 44,5, né? Se não me engano. 44,5. Porra, isso aí é atolar o dedo no under, né, Neminho? Não é inacreditável isso aí, né, cara? Tem que pegar essa betezinha. Pois é. Vamos finalizar então com os resultados da Superliga de Futebol Americana Brasileira, Abado. Tivemos vários jogos. Na Superliga Feminina, o Curitiba Silverhawks recebeu o Brasília Pilots, venceu por 24-7, então ficou 2-1, Brasília também 2-1. E a final da Superliga, pelo que eu vi, vai ser Curitiba Silverhawks contra a Lusa Jaguars em Curitiba. Mais informações aí nos próximos episódios. Na Liga D3 tivemos ali na região sudeste, o Tatuapé Monsters recebendo o Vikings e vencendo por 35-7, assim o Tatuapé está 2-0 e o Vikings 0-2. O São José Jets recebeu o Leme Lizards e perdeu 17-14. Então o São José Jets está 1-1 e o Leme Lizards 2-0. O Cannibals FA recebeu o Taubaté FA e venceu por 17-6. Cannibals 1-1, Taubaté 0-2. E no sul tivemos o Bears FA recebendo o Criciúma Iron Tigers 31-6 para o Bears, que 3-0, e o Criciúma Iron Tigers
1-2. Na Superliga D2, na D3 não tivemos surpresa nenhuma, né, Bado? Acho que tudo seguindo o protocolo, né? Exatamente, Demir. Na D2, o Goianos, para mim, favoritaço a ganhar a liga aí 60-0 em cima do Brasília Wizards. Goianos 4-0 e o Brasília Wizards 0-3. O Associação Desportiva Vikings 29, o Ponta Grossa Phantoms 6. Assim, a Associação Desportiva Vikings 2-0, o Phantoms 0-2. O Vipers recebeu o Londrina Bristlebacks, Londrina 34-0, Londrina está 2-0 e o Vipers 0-2. Também aqui na segunda divisão, aí na D2, acho que Goianos e Londrina aparentemente despontam aí como candidatos fortes ao título, né, Bado? Acho que também não tem muita surpresa, né? Exatamente. E na D1 tivemos um jogo lá em Manaus. Manaus recebeu o Miners Sport de Porto Velho, 57-22. Manaus 3-0 e o Miners 1-2. No Sul, daí, por sua vez, já tivemos a primeira fase de Wild Card, né, Bado? O Juventude FA, que tinha acabado a temporada 2-2 em segundo lugar lá da divisão Pampa, acabou recebendo o Brown Spiders em casa e perdeu de 25-7. Então, o Brown Spiders, que tinha feito uma campanha de 1-3, surpreende e vence lá em Caxias do Sul, avançando para a fase semifinal do Sul. E o T-Rex de Timbó recebeu o Bravos FA. T-Rex foi o segundo da divisão Araucária aí. E venceu por 56 o Bravos, que tinha fechado 2-2. Agora, os cruzamentos, né, no campeonato da Superliga D1, né, eu gosto de criticar bastante, né, fantástico o chaveamento, que, né, é por distância e não por seed, né, é coisa fantástica, mas acabou que, acreditado, né, Deus escreveu, Deus escreveu certo pelas linhas tortas, né, foi o caso, porque no caso o seed 4 seria o Brown Spiders, vai enfrentar o seed 1 agora, que é o Croco, né, e o seed 2, que é o Estepos, vai acabar mais pegando sorte o que seed juízo, 3, né, que é o Rex. Tiveram aí, porque acabou que os confrontos ficaram mais óbvios e justos aí em relação ao desempenho dos times, né? Então, teoria, Croco e Rex são favoritos dos seus confrontos, né? Por mais que o Rex tenha sido o seed 2 do seu grupo, né? Já que teve confronto direto com o Croco e só por isso foi, mas é um time claramente no nível muito mais forte que todos os outros, acho que tirando o Croco ali, que acho que são no nível muito parecido, né, Nimi? E tá desenhando aí que a final do Sul seja entre os dois novamente, se o favoritismo se mantiver nessas duas semis aí, né? Exatamente. E teremos aí, só em contrapartida, o terceiro confronto no ano do Croco contra o Brown Spiders, né? Então, o Croco já venceu as duas primeiras, e a tendência é vencer também a terceira. É isso, Bado. Fechamos o nosso episódio de número 234? Fechadíssimo, Demir. Tamo aí. Semana que vem estamos de volta aí com mais um. Semana 4. Vamos ver como é que vai ser. Se teremos muitas surpresas como essa semana ou se vai ser algo mais normal. Parece ser algo mais normal, né, Demir? Dado que tem uma quantidade de confrontos óbvios aí bem grande nessa semana. Verdade. Então, eu queria agradecer mais uma vez você, meu querido amigo, por estar comigo nesse episódio. E também pedir para o pessoal que chegou até aqui, que chegou até o final e ainda não se inscreveu no canal, ainda não nos apoiou, né? Que, por favor, siga a gente aí no YouTube, no Instagram e também lá no Spotify. E, né, o engajamento de vocês é muito importante para a gente crescer aí na nossa produção de conteúdos, acompanhar lá também nosso Power Ranks semanalmente no Instagram, interagir com a gente se não estiver concordando ou não, enfim, estamos aí abertos a qualquer tipo de interação com vocês, então tenham todos uma ótima semana, muito obrigado e até a próxima.